Olá, gente. Boa tarde. Quer dizer, vai dizer mais ou menos que é boa tarde para boa noite, né? Bom, como eu tinha falado, eu ia fazer uma live para conversar com vocês, falando especificamente em adubação na agricultura racional. Por que isso é importante? Porque assim, sempre enfatizo a vocês que no cultivo a gente não dá para brincadeira. Nós temos que trabalhar muito bem trabalhado. E outra também, nós temos que ter o cuidado de sempre estar levando economia para o campo, que é essa a principal função. E o que está sendo caro hoje no campo? Exemplo é o adubo químico. O adubo químico, a tonelada, até um tempo atrás, você conseguia comprar ele a R$ 1.400, R$ 1.200 no máximo. Caso contrário, vocês conseguiriam até menos. Aqui na região da Baixada Santista, muitas pessoas falam que compram aquelas varrição de navio, ou seja, é tudo um emaranhado de coisa que você não sabe direito o que é, e na falta de uma adubação, o produtor acaba optando por essa varrição por ser muito barato. Só que o problema desse tipo de varrição, desse tipo de adubo, é que existe uma mistura que você não sabe ao certo o que está sendo jogado no campo. Então, aí são vários fatores. Muitas vezes o produtor tem essa necessidade de economizar e acaba apelando para esses lados. Eu não condeno eles porque, sinceramente falando, o calcanhar de Aquiles hoje na agricultura, não só de fruta e hortaliça, mas de grãos, de grandes fazendeiros, realmente é o adubo. E o adubo não é de brincadeira, é uma necessidade extrema para quem está plantando, para as pessoas que estão cultivando e vivem disso. E eu vim hoje falar sobre adubação química na agricultura racional. Por quê? Porque a agricultura racional, ela está aí para ajudar vocês a terem o melhor desempenho do pouco adubo que vocês conseguem estar trabalhando. Esse é o meu principal foco. Tentar trabalhar com o que vocês têm aí na roça para poder fazer com que ele renda e seja eficiente. Por exemplo, não sei se vocês sabem, vamos supor, de 100 quilos de adubo que você joga no solo, uma porcentagem dela já não vai diretamente para a planta. Quem vai reter esse nutriente é o próprio solo, é a terra. Quanto mais argilosa for a terra, maior é a retenção. Eu não vou entrar aqui em detalhes químico, físico, etc, para ficar explicando por que isso acontece, como acontece e assim por diante. Mas, a priori, isso realmente acontece. Por quê? Quando você faz uma adubação, você muitas vezes espera que 100% daquilo que você jogou no chão seja absorvido para a planta, para aí sim, lá na frente, ter o desempenho do quê? Produtividade. Só que infelizmente já não acontece isso. Quando eu faço uma recomendação de adubação, eu já coloco uns 10, 15% a mais do que é realmente recomendado pela análise do solo, porque eu sei que essa porcentagem acaba sendo retida no solo. Isso acontece como se fosse um efeito ímã. Vamos supor que o adubo é o polo positivo e o solo tem o polo negativo. E aí ele fica retido. Só que dificilmente você consegue retirar esse nutriente e disponibilizar para a planta depois. Aí já requer um outro ponto que eu vou falar para vocês aqui mais para frente. Então, se eu quero ter a economia desse meu nutriente, desse adubo que hoje não está barato, e fazer com que essa planta absorva o máximo possível, eu já tenho que pensar no preparo do solo antes de você colocar a semente ou a muda no chão. Que é o que? Principal, vocês têm que estar trabalhando muito bem o corretivo do solo e o uso do calcário. Isso é extremamente importante, não só para aumentar a absorção do seu nutriente, porque assim, quanto mais perto do neutro, mais perto do pH 6, 6,5, melhor é a absorção da sua planta pro adubo que você jogou.
Não é simplesmente para só diminuir a acidez porque é bonitinho. Não, não é. Porque quanto mais próximo do 7, pH 7, a planta consegue absorver muito bem, desde macronutriente até micronutriente. Por esse motivo que é extremamente necessário fazer a calagem, a correção do solo muito bem feito. Claro que eu não tenho que lembrar vocês que isso tudo tem que ser feito em cima de análise de solo. Pelo menos para calcário, no caso, para jogar um corretivo no solo, tem que ser de 2 anos a 3 anos de intervalo de uma análise para outra. Se você quer observar, fiscalizar como que está a qualidade nutricional da sua terra, para aqueles que são mais zelosos, pode fazer uma vez por ano. Principalmente quando nós falamos de cultura de ciclo curto, ou até mesmo a cultura que fique ali disponível no solo por 12 meses. Aqui eu tenho uma pergunta aqui da Adriana. Coloquei adubo na minha planta e quase eu matei. Tem quantidade para cada pé ou por quantidade por plantas? Sim, tem. Principalmente porque é o seguinte, tem um erro muito grande que a grande maioria das pessoas fazem. Muitas vezes por desconhecimento. Sendo um sal, se você coloca esse adubo na terra, colocou adubando, ele sendo sal, ele vai ter uma concentração de sais no solo muito superior que dentro da planta. Uma das coisas que acontece quando nós fazemos adubação muito próximo da raiz, sem esperar um período ali para que ela possa ser diluída, ou até mesmo exagerar numa quantidade muito grande do que realmente ela precisa e que ela vai suportar quando tiver dissolvida na solução do solo, é a retirada de água da planta. Porque, pera e pensa, um ambiente, o solo, rico em sais, para eu manter o equilíbrio de solução, qual que é a tendência natural? É eu pegar a água do seu redor para poder equilibrar essa concentração de sal que está a mais na terra. De onde ela vai tirar? De tudo que tiver em volta. E quem está em volta? Raízes. Então ela vai estar puxando, ela vai estar drenando toda a água, toda a umidade que estiver na sua volta para tentar aumentar a concentração, para tentar diluir e tentar fazer com que essa concentração entre em equilíbrio naquela pequena porção de terra que foi jogado esse adubo. Outra coisa, quando você joga um adubo em excesso, sem muitas vezes atender a recomendação do engenheiro agrônomo, você vai causar o quê? A queima das raízes, porque ao invés de ela oferecer um nutriente, ela vai ter uma concentração muito grande. A planta pode até absorver, levando à morte, mas o que mais acontece mesmo é queimar a raiz, porque ela está roubando essa água. Necrosa a raiz de tal forma que a planta ela morre de baixo para cima. Então, o sistema radicular começa morrendo e isso vai se alongando até a última folhinha. Então, tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que eu recomendo é quando for fazer uma adubação, nunca aplicar adubo próximo do caule, do tronco. Se é uma muda, eu não posso jogar próximo do tronco. Primeiro, ela não vai chegar a queimar se você respeitar a quantidade. Segundo ponto e muito importante é que próximo do tronco, a raiz que estiver lá embaixo da terra, ela não tem a função de absorver água e nutriente. A única função que a raiz que estiver bem próximo do tronco aqui no solo é de sustentar a planta. Seja ela um pé de quiabo, seja ela um pé de manga, é só para sustentar. Para isso, o sistema radicular aqui próximo, né, do tronco, embaixo do subsolo, ela acaba tendo um calibre maior, ela fica com uma espessura muito maior, tá?
mesmo porque ela vai crescendo e se desenvolvendo e ela tem que ter a translocação da seiva. Só que ela começa a ficar com a superfície da sua pele formando casca, ela fica mais rígida, ela fica mais fibrosa, justamente para impedir que uma árvore, ela caia de qualquer forma. Então, dessa forma, nós não devemos jamais adubar tanto um pé de manga quanto um pé de hortaliça próximo do tronco. Nas frutíferas, o que eu tenho que levar em consideração, tá? Eu já falei isso, eu repito. Eu tenho uma copa, que é a parte aérea da planta, que é onde está as folhas, os galhos, os ramos. E essa copa, imagina o sol do meio-dia. Ela tá aqui, no sol de meio-dia, ela vai projetar uma sombra, tá bom? Essa sombra, vocês vão observar que vai formar uma sombra na qual vai ter um distanciamento do tronco na qual tá ali sustentando essa copa, essa parte aérea. Essa distância onde você vai colocar o adubo é exatamente a parte externa, né? Onde está exatamente a borda dessa sombra. E é o que a gente chama da projeção da copa no chão, no solo. E é esse lugar que deve fazer a adubação. Por quê? As raízes absorvedoras, elas vão estar mais presentes na parte mais externa da ponta da raiz. Essa parte mais externa que está ali no chão é onde ela vai ter a capacidade de absorver o seu nutriente e a água, tá? Não estou falando que nessa parte mais inferior aqui não tem essa possibilidade de estar absorvendo. Só que muitas vezes essa distância até essas partes, porque é como se fosse um redondo, né? Então eu tenho toda a parte de raiz na parte superficial, ali embaixo vai formando, né, um volume grande, né, embaixo desse solo. Pode ser que exista absorção, sim, só que a gente tem que tomar cuidado no quê? Principalmente em que ponto? Por exemplo, se eu levar a minha adubação no meu pomar, nessa projeção da copa no chão, eu faço com que ela absorva o mais rápido possível esse nutriente. Quanto mais rápido ela absorver esse nutriente, essa resposta na planta vai ser também mais rápida, tá bom? E outra, lembra que eu falei para vocês que na parte onde tem matéria orgânica incorporado nos primeiros centímetros, 20 centímetros no solo, é onde vai estar a ação do micro-organismo. E ela vai disponibilizar esse adubo que você acabou de colocar aqui, fazendo com que ela se mineralize e se torne mais acessível à planta. Ela vai sugar melhor o nutriente que você jogou ali nessa projeção, tá? Então eu sempre acho muito mais eficiente fazer isso. Faz um sulco de em torno de uns 10, 15 centímetros. Você distribui a adubação, que é feita por planta. Eu sempre levo em consideração a adubação em cima de uma área específica, conhecendo o número de plantas que tem ali. Em cima disso, eu já consigo quantificar quanto que vai por pé. Então isso é muito importante. Obedecer a quantidade que vai por pé e não simplesmente jogar um punhado ali, tá bom? E se vocês não verem essa possibilidade de fazer esse suco, né, circular, então joguem cobertura, né, na superfície e tenta colocar alguma matéria orgânica ali para poder evitar que algum animal cisque, ou se não simplesmente proteger para que ela se dissolva, ela possa derreter devagar, tá bom? E a quantidade vai ser a anar de solo, não dá. É aquilo que eu sempre falo para as pessoas, a gente não tem o poder de raio-x para determinar o quanto que está precisando de um nutriente dentro do solo, porque a gente não tem condições para saber isso de cara, né?
no caso aqui, outra pergunta da Adriana, que ela está perguntando quanto tempo leva do adubo a agir? Tendo a umidade do solo e ela derretendo, ela já começa a se diluir. Só que aquilo, se vocês tiverem matéria orgânica, essa reação é muito mais rápida, tá bom? Então, se não tiver matéria orgânica, a planta ela vai absorver sim, só que o solo não consegue reter aquela parte que ela não vai ser aprisionada pelo solo, que eu falei no começo do vídeo, né, da live. Por quê? Porque ela pode correr o risco de ser lavada pela própria irrigação ou uma chuva muito pesada, tá bom? Então esse ponto vocês têm que levar muito em consideração, tá? Bom, aí o que acontece? Sempre baseando com a análise de solo, nós temos que ter esse cuidado de obedecer essas quantidades que devem ser colocado, tá bom? Eu não estou falando aqui que o adubo químico ela não tem sua eficiência, pelo contrário, ela tem sim, mas a gente não pode deixar de esquecer que o adubo químico ela não vai ter o seu potencial não vai render como eu queria se eu não tiver matéria orgânica no solo. Como eu sempre friso, matéria orgânica no solo é realmente difícil de ser adicionado na cova ou no suco de plantio? Sim, só que ele tem um papel muito importante que é reter esse nutriente, não deixar ser lavado pela irrigação ou chuva. Então, se eu tenho isso, gente, eu não vou perder de 100 gramas, vamos supor. Eu tenho 10, 15 gramas que fica retido no solo, fica aprisionado ali, tá bom? Lembrando, vamos colocar aí 15 gramas, tá? Pra gente não perder a conta. Se eu tiver um solo, mesmo que ele seja argiloso, totalmente ausente de matéria orgânica, por mais que a argila ainda consegue ter uma retenção desse nutriente, com o passar do tempo irrigando em cima constantemente, esse nutriente que não foi absorvido por algum ponto, por exemplo, pela planta ou pelo solo, ele vai ser lavado, porque não tem nada que segure ele no perfil do solo onde tem as minhas raízes absorvedoras, tá? Com a matéria orgânica, além de eu acrescentar um combustível para o micro-organismo, que é um ponto que não vamos deixar de falar, e eu já comentei tirando a dúvida da Adriana, mas eu vou reforçar de novo. Nós temos que tomar muito cuidado e ter o quê? Utilizar a matéria orgânica para que eu possa ter um material que vai reter esse adubo, tá bom? Então ele vai funcionar ali embaixo do solo, misturado, incorporado na terra como uma esponja. E essa esponja, além de aprisionar o adubo, ela vai absorver também a água. Um outro ponto muito interessante é que a matéria orgânica só libera esse adubo, esse mineral, conforme ela for apodrecendo dentro do solo. Então, a ação do micro-organismo vai ajudar na liberação dele para a planta absorver. Então, aí eu posso ter, num solo rico em matéria orgânica, um intervalo de adubação um pouco maior. Quando tem alguns solos que eu observo que tem uma quantidade, principalmente depois de uma análise de solo, baixa de matéria orgânica, eu sempre falo para as pessoas, então, aplicarem uma adubação de cobertura a cada 10 dias. Quando eu observo que o solo tem uma quantidade de matéria orgânica legal, um esterco, você observa ali que ela tem um equilíbrio em matéria orgânica, essa adubação pode ser feita a cada 1 mês ou a 45 dias. Entendeu? Então, quanto mais eu demoro para voltar no mesmo local, para colocar minha adubação de cobertura química, maior é o quê? Rendimento daquele adubo, ou seja, eu vou economizar. E isso faz também com que eu possa estar utilizando um adubo, muitas vezes com
características diferenciadas que eu já vou falar daqui a pouquinho. E quando eu tenho essa economia, por mais que o adubo seja caro, vale a pena porque vocês vão aumentar a janela de aplicação. E essa janela de aplicação aumentada vai fazer com que durante o ciclo, vamos supor aí, um pé de quiabo, uma cultura de quiabo aí que tem em torno de uns 10 meses, né? Quando a gente acerta, não tem tanta doença e praga, mais ou menos 10 meses do plantio até o fim da colheita. Aí, imagina, se dentro desses 10 meses, se eu tenho um solo pobre de matéria orgânica, eu tenho que jogar ele pelo menos, vamos chutar um intervalo um pouco maior, a cada 15 dias. Então eu tenho 2 aplicações no mês. Em 10 eu tenho 20 aplicações no mês. E a quantidade não aumenta tanto. Então assim, que nem por exemplo, vamos supor, eu tenho ali, eu determinei que o agricultor colocasse ali, vamos supor, 10 gramas a cada 15 dias. Só que quando eu tenho a matéria orgânica, eu sei que ela retém, eu posso estar aplicando 15 gramas a cada 30 dias. Eu já fiz ali uma economia de 5 gramas. Dependendo do desempenho da cultura, ainda eu posso esticar para 45 dias. Então, para e pensa. Então, a cada 45 dias, fazendo uma aplicação só de adubo, olha a economia. Tudo porque a matéria orgânica vai fazer com que exista essa disponibilidade, essa retenção desse nutriente ali no solo, sem que haja perda. E outro ponto, ela vai liberar para a planta no momento que essa matéria orgânica se degradar ali dentro. Então isso é uma vantagem gigantesca. Isso deveria se tornar uma estratégia. Para quê? Para que eu faça minha eficiência na adubação. Já que o adubo está tão caro, por que eu não vou fazer isso? Entendeu? Só que eu sei que o adubo químico surgiu com o passar do tempo para tentar levar uma facilidade para o agricultor, ao invés de carregar quilos e quilos e quilos, toneladas de esterco e matéria orgânica para preparar um solo. Eu sei disso. Só que o que se faz hoje? Esqueceu da matéria orgânica e só está no químico. Só que a gente não repõe essa matéria orgânica no solo, que é o resto de folha, resto de roçada, resto de palhada, até mesmo esterco. Nós trabalhamos cada vez mais numa terra só no químico, sem estar repondo um material que ela não permanece muito tempo. Você joga um tronquinho de uns 3 dedos de espessura, interna no solo, onde tem umidade ali, ela vai rapidamente, em questão de alguns meses, desaparecer. E dessa forma vai o quê? Ela vai sumir com o passar do tempo, dos anos. Então essa matéria orgânica que existia, sumiu. Por isso que eu falo, gente, ninguém entra na massa, na reserva, na área de APP, que for, com um saco de gatinho cinco nas costas. Ninguém faz isso para sustentar aquele monte de planta. Entendeu? Tem alguns lugares, por exemplo, pensa num pomar ali, que muitas vezes você tem o quê? A necessidade de economia, mas se você quer economizar no ano químico que está caro e vai continuar caro, vocês vão ter que começar a observar a natureza. Como é que na mata eu tenho uma grande população de árvores de metros e metros de altura, cada vez mais se reciclando ali dentro? É isso mesmo. O vegetal, a cultura, a agricultura, ela se alimenta do que? De matéria orgânica degradada. A planta, seu prato principal é restos vegetais que se decomporam, degradou, apodreceu embaixo da terra. É esse que é o feijão com arroz. O adubo químico entrou lá atrás para facilitar a vida do produtor, eu não tiro esse mérito, mas ele se tornou
orgânica que posso encontrar dentro do sítio ou no seu arredor, eu não vou conseguir fazer render um adubo químico que é um preço de ouro, que eu preciso usar graminha por graminha, com muito cuidado, sem a ajuda da matéria orgânica. Ela vai reter, ela vai fazer com que cada vez mais tenha o quê? A disponibilidade de quê? De fazer com que esse adubo não desapareça com facilidade. E a gente acaba lavando sem querer. Nós lavamos com a irrigação, a chuva pesada lava também. E aí, se eu não tenho um material orgânico ali, que mesmo com chuva, ela pode deixar percolar, né? E infiltrar alguma coisa, ainda eu consigo reter esse adubo químico que tem preço de ouro ali no meu solo por muito mais tempo. E essa porcentagem de perda que eu tenho de adubo químico, com o passar do tempo, eu diminuo drasticamente. Porque não é 100 gramas exatamente de adubo que você joga ali no chão que vai ser absorvido pela planta. Não é, tá? Se alguém falar isso para vocês, por favor, analise bem, porque é mentira. Todo adubo que você coloca não é 100% absorvido. Ele é perdido, ele é retido no solo. Então, uma porcentagem ali, vamos colocar aí, tem alguns sistemas produtivos que eu observo, eu já cheguei a quantificar a absorção de apenas 25 a 30% do que o cara aplicou, somente pelo mau manejo, não fazendo o manejo correto. Entendeu? Se eu tenho um adubo químico que vale ouro e só tenho um aproveitamento de 25, 30% na minha planta, meu Deus do céu, você sempre vai estar trabalhando, sabe com o quê? Com aquele tipo de cultura que vai estar produzindo na base da fome. Entendeu? Na base da fome, porque a planta ali está sobrevivendo e ainda soltando alguma coisinha. E não é isso que é o rendimento de colheita. O rendimento de colheita a gente não trabalha na base do fome, entendeu? Então são pontos que nós temos que observar muito bem. E aonde entra o micro-organismo? Eu fiz uma live falando disso. Melhor, eu fiz um vídeo falando sobre micro-organismo, né? Eu falei sobre numa live, aliás, e eu falei sobre um adubo muito importante também, que é a compostagem. Esses fatores aí nós não podemos esquecer. Gente, vocês sabem muito bem que eu trabalho uma parte aqui em São Paulo e outra parte no Mato Grosso do Sul. Os grandes fazendeiros já descobriram há muitos anos a importância da matéria orgânica no cultivo de soja e milho. Não é eu, agrônoma de pequeno agricultor que trabalha com fruticultura e hortaliça que está falando. São os grandes fazendeiros. Monocultivo. Eles viram que sem matéria orgânica no solo, a adubação, o manejo que eles fazem estaria perdido. No ano passado, eu já comentei isso uma vez com vocês. No ano passado, que teve aquela geada, logo na sequência, no mês de agosto, eu nunca vou me esquecer que eu assisti um noticiário, eu estava lá no Mato Grosso do Sul, de noite, na qual um helicóptero sobrevoou toda uma área que pegou fogo, que no caso era onde tinha um milharal. Você só via as espigas amarelinhas do alto, um monte de pontinhos amarelos no chão. Dava desespero. E embaixo um tapete preto, todo queimado. E aí o repórter, entrevistando o produtor, ele falou: gente, esse é um problema muito grande, a queimada, porque eu vou levar 4 anos para recuperar a matéria orgânica de novo no solo. Olha isso. E por que a gente que é pequeno e médio produtor não usamos? Ele falou, ele assinalou isso. Por quê? Porque na rotação soja, milho e pasto, eu tenho uma deposição de matéria orgânica sobre o solo em forma de palhada, resto cultural, e embaixo do solo as raízes da planta que foi colhida. Ela se mantém ali.
A colhedeira, ela não sai arrancando o pé de soja com raiz e tudo. Não, ela corta onde ela precisa e só vai colhendo a área onde tem os grãos. Então, esse é um fator. Então, se eles que têm um departamento agronômico nas costas, ele tem um agrônomo que está à frente de todo o manejo, 24 horas, sendo pago mensalmente ali, e não é pouco, já sabem disso, porque a gente também não pode já também absorver e colocar na prática. Porque é um conhecimento que, na verdade, nós não perdemos, somente deixamos de usar, porque é mais prático. O que tem de produtor familiar que fala para mim, Érica, dá muito trabalho usando matéria orgânica, eu prefiro colocar o adubinho químico ali mesmo e pronto, acabou. E não é assim, entendeu? Não é dessa forma. Outro ponto que eu quero tratar vocês, em relação aos adubos químicos, eu, como consultora, engenheira agrônoma, eu não gosto muito do adubo formulado. Por que eu não gosto do adubo formulado? A grande maioria dos adubos formulados que tem no mercado hoje, ele foi desenvolvido em cima de uma cultura X. Não foi desenvolvido para qualquer tipo de cultura. Ela foi desenvolvida em cima de uma cultura específica, tá? Por exemplo, 4.14.8, então, ele foi desenvolvido para o milho. 4.30.10 é muito utilizado para pastagem, porque tanto um quanto o outro tem uma concentração de fósforo maior, então ele é utilizado aonde? No plantio. Só que eu, como técnica, como engenheira agrônoma, eu fico totalmente com as mãos amarradas. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, o produtor que está usando o esterco, ele numa adubação de cobertura, por exemplo, o 20.05.20 ou 20.020, ele vai ter duas fontes de nitrogênio gastando num adubo que não está barato, nem o esterco e nem o adubo químico está barato. Entendeu o que eu não gosto? Porque no 20.05.20 ou 20.020 eu tenho um nitrogênio ali. Sendo que de cobertura eu só vou precisar do potássio. Mais especificamente falando. Porque eu já estou dando ali para minha cultura, periodicamente, a quantidade de nitrogênio que eu vou precisar. Entendeu? Então, dessa forma, o que acontece? Eu tenho que sempre pensar muito bem antes como vou recomendar uma adubação, sendo que o formulado que tem um NPK me deixa totalmente com as mãos amarradas. Entendeu? E aí eu vou fazer o cara pagar mais, 2 vezes ainda, para comprar fontes onde tem nutrientes iguais? Não. Aí o que eu sempre falo para as pessoas? Eu prefiro trabalhar, você quer uma fonte de nitrogênio, então nós vamos trabalhar com adubo onde a maior concentração seja de nitrogênio, que nem, por exemplo, sulfato de amônia, tá bom? Que é onde tem uma quantidade de nitrogênio grande. Outro adubo que é muito conhecido é a ureia. A ureia tem 48% nitrogênio, vamos supor. Vamos arredondar para 50. Se em 100 gramas de ureia eu tenho 50 gramas de nitrogênio, olha a quantidade que tem de nitrogênio nisso. Só para vocês terem noção, para eu fazer com que essa ureia seja disponibilizada de uma forma mais rápida para a planta, o que eu faço? Eu pego uma colher de sopa para a bomba de 20 litros para fazer pulverização foliar e fornecer nitrogênio usando ureia, porque eu tenho quase 50% só de nitrogênio. Entendeu? Então eu prefiro trabalhar dessa forma. Por exemplo, voltando nos 20.020, 100 gramas eu tenho 20% de nitrogênio e 20% de
potássio. Para eu atender a necessidade de potássio, muitas vezes eu sou obrigada a jogar mais, por exemplo, 25, 30 gramas no pé da planta, na adubação de cobertura, do que eu deveria estar utilizando se fosse o potássio, onde a fronte fosse exclusivamente dele em maior concentração. Por exemplo, nós temos uma disponibilidade aí, o cloreto de potássio e o sulfato de potássio. O cloreto de potássio tem em torno de 60% de potássio e o sulfato de potássio 50%. Os dois são ótimas fontes de potássio, caras, não é barato, é caro, tá? Caro para quem vai e acaba utilizando de forma errada. Por exemplo, se a cada 10 gramas de cloreto de potássio eu tenho 6 gramas de potássio, que é potássio puro, gente, é necessário eu usar 25 gramas ou 20 no pé? Você vai causar um baita de um desequilíbrio nutricional para essas plantas. Às vezes eu falo para o produtor trabalhar com pitada. Vamos supor, o cloreto de potássio, eu tenho aqui um punhadinho. Sabe como eu peço para o produtor aplicar no solo? Ó, essa aqui todo mundo conhece, é o clássico, né? Cloreto de potássio, ele é meio rosadinho. Ele tem 60% de potássio aqui nessa mão. Chutando que aqui tenha 10 gramas, 6 gramas aqui é potássio. Aí, gente, vamos pensar na parte de hortaliça. Tô fazendo sujeira aqui no chão. Hortaliça. Com essa quantidade grande de potássio, depois que deu uns 15 dias do plantio, da germinação até o crescimento, eu peço pro produtor pegar, ó, 2 dedos. Não esse pitada de 3 dedos. Pitada de 2 dedos. Eu vou fazer assim, ó. Eu já contei, dá uma média de 4 a 5 bolinhas do granulado de potássio, tá? Deixa eu voltar aqui e só vou mostrar para você a minha mão. Aqui de como vai ficar. Tá? Então eu peguei uma pitada de potássio aqui, ó. Coloquei aqui. É isso. Olha isso. Tem 5 bolinhas. É essa minha pitada que eu vou fazer numa hortaliça, por exemplo, vamos supor, que tenha uma necessidade assim de crescimento rápido, que nem, por exemplo, o pepino ou melancia. Então, uma pitada dessa até a formação dos frutinhos. Depois que formou o frutinho, no pé de pepino é 2 pitadas. 2 pitadinhas dessa aqui, ó. A Érica tá de zoeira, tá zoando com a minha cara, tá tirando maior onda, achando que eu sou doida. Não é. É isso aqui. Mas, gente, isso aqui tem uma concentração gigante de potássio. Para que eu vou jogar mais do que isso, sendo que a minha planta tem uma absorção lenta? Ela não come um prato de pedreiro, um PF gigante numa tacada só. A gente pode até fazer isso, mas a planta não faz. E outra, se eu jogo mais do que isso, o cloreto de potássio, ele se dissolve muito rápido. Tudo que dilui, você lava na irrigação. E ainda, mesmo com a matéria orgânica que você tenha, você vai perder dinheiro, porque esse cloreto tá em torno de 350 conto o saco de, eu acho que de 50 quilos, né? Mais ou menos isso. E não é barato, tá? Então, quando o pepino tá produzindo, começando a formar fruto, são 2 pitadas. Para melancia, 3 por semana. Ai, Érica, que encheção de saco, vou fazer isso por semana. Gente, tem produtor até hoje dando pulo de alegria dessa altura, me agradecendo por eu ter ensinado a fazer esse tipo de adubação, porque ele gastava 5 gramas
por pé. Ai, gente, por que que você tá tão branco, né, de sal? Porque é excesso. E a planta não vai. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente joga bastante adubo químico, a planta vai agradecer. Não, ela vai travar o crescimento, ela vai sentir a água não chegando nela porque o adubo é um sal. Então nós temos que tomar esse cuidado. Então, voltando, isso é para mostrar para você que eu prefiro trabalhar com nutrientes na qual é separado. Então, uma fonte de nitrogênio que seja que não seja formulado. Sulfato de amônio, tem muita, né? Nitrato de amônio, e aí vai. Fósforo. O fósforo que eu tenho aqui de exemplo para vocês, eu tenho o super simples, mas hoje em dia nós temos outros aqui, ó. O fósforo é isso. O fósforo é utilizado no plantio, tá? Ele tem cerca de 18% de fósforo puro, tá? Então isso é interessante. Ele é granuladinho assim. Demora mais, o superfosfato simples, ele demora mais para derreter, tá bom? Ele demora muito mais para derreter. Aí o que que acontece? Quando ele demora mais para derreter, ele vai permanecer no solo aí de 3 a 4 meses sendo disponibilizado, tá? Então ele vai fornecer fósforo para a planta nesse sentido. Então nós temos que estar utilizando esse tipo de fonte porque eu sei exatamente o que você está levando na terra. Então se eu sei que o superfosfato simples tem 18% de fósforo, cloreto de potássio eu tenho 60% de potássio, a ureia eu tenho 48% de nitrogênio, eu consigo exatamente dar o que realmente a planta precisa. E aqui, para não desmerecer a ureia que eu tô falando tanto para vocês aqui eu tenho a ureia, ó. São essas bolinhas, tá? De 48% dessa mãozadinha aqui é nitrogênio. Então, também pitadinhas. Umas pitadinhas. Só que se eu tô trabalhando com esterco, isso aqui você pode jogar via foliar, que não tem problema. Coloca aí uma colher de sopa na bomba de 20 litros e pulveriza, porque eu tenho esterco no chão. Então eu não preciso estar utilizando tanto, né? Então se eu tenho esterco, uma compostagem bem feita, a ureia seria mesmo uma complementação. Entende? Porque muitas vezes, tem muita gente que me pergunta, Érica, a agricultura orgânica não funciona. Mas funciona sim por causa desses pontos. Por exemplo, a agricultura orgânica não aceita cloreto de potássio, mas o sulfato aceita, porque ele derrete com mais lentamente. Quanto mais lentamente derrete um adubo no chão, menor é a velocidade de disponibilidade desse nutriente no solo. Isso faz com que a planta tenha tempo de absorver, micro-organismo tem tempo de trabalhar bem bonitinho, mineralizando esse nutriente. A matéria orgânica tem tempo de aprender ali na matéria orgânica esse produto para não deixar ir embora. Isso tudo é o que? Economia. Então, assim, usar matéria orgânica, que no caso aqui, compostagem. Compostagem pode ser usado em tudo. Pode ser usado na flor do jardim, no meu vasinho de planta, na horta doméstica, na horta profissional, principalmente, porque eu faço render o esterco. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, já vocês vão ver. E nisso tudo, eu tenho todos esses benefícios. Só com matéria orgânica, sem precisar deixar de usar adubação química, não é isso. Eu só quero que vocês comecem a utilizar a adubação química de fórmula separada, na qual a pessoa vai conseguir determinar o que cada um tem nas diferentes fases de vida da planta, sem ficar amarrado no formulado.
Porque às vezes eu pago, naquele valor que você paga no formulado, tá embutido todas as porcentagens dos nutrientes do NPK ali. Não é de graça. Vocês podem até perceber que alguns, por exemplo, potássio, do cloreto do potássio, o sulfato de potássio, acaba sendo caro. O sulfato é mais caro ainda. Mesmo porque ele tem essa característica que eu adoro, que é a demora em derreter no solo. Isso é ótimo, não é ruim, entendeu? Aí tem aquela outra questão também. O orgânico, ele não aceita a ureia, porque é muito fácil de diluir, ela derrete e vai lá para baixo, levado com a água, não é? Então, só que daí o que acontece? Além de ter essa característica, a ureia, se eu conseguir usar ele o mínimo possível só para manutenção, eu diminuo a degradação do solo em questão química, entendeu? Então eu tenho uma maior preservação de água e de terra, porque a gente precisa disso. Então, quer queira ou não, quando eu tenho esses componentes que eu falei para você, então no caso a ureia que está aqui nesse saquinho, o fósforo está num potão, não vou mostrar, e o cloreto que eu acabei de mostrar para vocês. Então são pontos que nós temos que levar em consideração isso. Tudo que eu não lavo, tudo que eu consigo reter no solo, tudo que é disponibilizado lentamente para a planta, eu faço adubo químico, aumentar a eficiência porque ele está caro. Eu consigo economia e faz com que a agricultura familiar tenha esse desempenho, que nada mais é o que? Fazer com que eu possa economizar dinheiro, fazer o meu adubo render sempre e, consequentemente, quando eu economizo dinheiro, faço render, eu tenho uma eficiência no meu sistema produtivo. Entendeu? E as pessoas que adotam esses métodos meio maluco, que eu sempre falo de pitada, e não é só eu, tem um agrônomo que eu conheci, lá no Mato Grosso do Sul, inclusive, que ele trabalha com pitada. Tá certo que ele tem mais carreira de consultor na vida do que eu. Tô engatinhando perto dele. Então ele tem experiência. E pelo ar de experiência, isso mostra realmente que funciona. Entendeu? E nesse momento de instabilidade econômica, muitos produtores que eu atendo está tendo medo de começar a plantar, então bora lá fazer de alguma forma. Se o adubo químico está difícil de estar trabalhando, então vamos tentar trabalhar alternativas da melhor forma possível. E se você tem um pouquinho de dinheiro, mas quer fazer o adubo químico render, então bora lá fazer essas dicas que eu falei. Usa matéria orgânica. Coloque na quantidade exata que realmente precisa com a análise do solo. Faz a calagem correta, porque quanto mais próximo dos pH 7, a planta consegue absorver melhor, ela vai começar a puxar melhor. Porque a planta, por que a planta tem que ter esses cuidados aí? Porque ela não tem uma boca, ela não vai lá comer. Não, ela não vai lá pegar, abocanhar o nutriente, mastigar e engolir. Não vai fazer isso. Entendeu? Então, no caso da planta, é muito mais complexo. Nós temos que fazer toda uma gama de manejo para que ela possa comer bem melhor. pH próximo de 7, matéria orgânica no solo, sem esquecer de fazer análise do solo, atender recomendação de adubo do jeito que tem que ser feito e evitar comprar formulado, porque daí você conhecendo que cada adubo tem na sua porcentagem separada do NPK, que é o macronutriente, que é o que vai mais na planta. Não estou falando de micro ainda, porque daí no micronutriente a quantidade acaba fazendo com que fique um pouco, como que eu posso falar para você? Menor.
Porque micronutriente é o que eu tenho menor necessidade, macronutriente é o que eu tenho maior necessidade para a planta. E o macronutriente, que é o NPK, tá caro? Bom, então bora fazer isso que eu falei a vocês, para tentar diminuir o meu gasto, para aumentar o meu rendimento. Isso vale para qualquer cultura, como eu havia comentado com vocês, independentemente de qual seja, sendo planta, serve. Entendeu? Sendo planta, serve. Eu economizo, não saio da terra, eu fico ali trabalhando, tenho maior rendimento e vocês gastam menos a curto prazo. Não é a médio e longo prazo. É em curto prazo vocês vão começar a gastar menos. Não é promessa sem fundamento. Tem um embasamento para tal. Tanto tem embasamento que eu tenho um monte de gente que sempre está me seguindo, me perguntando. Sempre as pessoas que eu atendo, eles veem a satisfação de ver que a coisa está dando certo. Entendeu? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não sei se tem mais alguma... essa da compostagem já respondi. Que posso adubar antes de plantar ou logo em seguida? Então, a adubação de plantio é feito antes do plantio da semente, etc. Se for no caso de utilizar, vamos supor, mudas, então você tem tempo ali daquela reação do solo acontecer. Então você pode estar fazendo todo o preparo do solo, jogando o esterco e o adubo químico também, só que dessa forma que eu falei. Então no caso do adubo de plantio, o mais importante que nós temos que ter em mãos é o fósforo, porque é o primeiro que vai começar a fazer o quê? A formação de raiz, que é o que nós precisamos. Uma raiz com sistema de radicular bem bonito, volumoso, desenvolvido, crescendo bem, ela vai comer mais, vai beber mais, e a planta cresce mais rápido e produz mais rápido. E produz mais também. Tem esse ponto, tá? Sem dúvida falando. Então, o adubo do plantio, você coloca ali uns 5 dias antes de realmente plantar. Depois que deu 5 dias, mantendo o solo hidratado, porque sem água não existe reação química e biológica nenhuma. E aí você coloca a semente ou a muda no chão. Já a adubação de cobertura, que pode ser feito tanto com esterco ou com o adubo químico, dependendo da quantidade de matéria orgânica no solo, eu aumento o intervalo de uma adubação de cobertura para outra. Como eu já havia falado, tem produtor que aduba, faz adubação de cobertura com o químico a cada 30, 45 dias. Mas isso porque ele tem muita matéria orgânica na terra, tá? Isso realmente acontece. E o que eu vou utilizar mais? O que eu vou sempre estar usando mais na cobertura? Potássio. Porque o potássio, ele dá acamamento pós-colheita. Eu falo que o potássio, ele trabalha com a qualidade. Qualidade das frutas, qualidades do quiabo, da berinjela, da manga, das frutíferas. Se no caso folhas, eu vou dar qualidade em textura, sabor, aparência também. E sempre pensando em várias questões. Outro macronutriente que não faz parte do NPK, que também pode ser colocado tanto no plantio quanto de cobertura, é o cálcio. O cálcio é importante porque ele vai dar resistência, ele vai dar crocância. E se é resistência para manter a planta em pé, eu tenho a necessidade da resistência em relação a doenças. Eu tenho uma pergunta aqui da Érica. Olá, boa noite, Érica. Como incorporar o esterco? No caso de hortaliça, né? O que a gente pode estar fazendo? No caso da hortaliça, é importante incorporar, né, na sua totalidade do canteiro.
Se for no caso de plantio de frutíferas, você vai incorporar na porção do solo que você fez a cova. Então você fez a cova, que eu sempre falo que fruticultura cova tem que ser grande para poder caber o máximo de matéria orgânica que você possa, seja folha, seja esterco, seja o que for. Então você pega naquela terra ali, você vai pegar a primeira camada, os primeiros 10 centímetros do solo dessa cova, deixa de um lado. E aí vai cavocando até chegar na profundidade desejada, de uns 40 centímetros por aí, que eu sempre peço para no caso de frutas. Frutas, nesse caso, é um pouquinho mais complexo, por causa disso. E aí essa porção do fundo já não tem um nível de fertilidade muito grande, porque a maior volume da raiz, tanto de frutíferas e hortaliças, fica nos primeiros 20, 30 centímetros de profundidade. O restante já é mais físico, né? É só terra mesmo. Não chega matéria orgânica ali, por isso que acaba sendo menos fértil também. Então, dessa forma, você vai incorporando nesse perfil de 40 centímetros de profundidade com solo, terra. Então, qual que é a proporção que eu sempre falo? Usa 2 partes de terra e 3 partes de matéria orgânica e mistura. Só que nisso você já põe ali um pouco de adubo de plantio, que no caso é fósforo, tá? Claro que isso vai depender da análise da terra para poder determinar a quantidade. Mistura, preenche a cova e espera uns 2, 3 dias para ter uma reação com a irrigação hidratando essa terra. E aí você planta a sua muda. No caso da hortaliça, você vai incorporar o esterco, batendo o solo mesmo do canteiro, e aí você faz o plantio. Se for hortaliça para cova, mesma coisa, você vai fazer uma covinha, porque a hortaliça já não é tão grande, de mais ou menos 20 por 20, e aí faz o meu processo de misturar. A intenção é sempre incorporar, porque daí a reação acontece uniforme e a atividade do micro-organismo acontece em toda a área de volume dessa cova. Vamos lá, como incorporar, falei. Então, na verdade, por exemplo, não tem recomendação de quantidade máxima de esterco. Se tiver curtido, ou no caso, passou pela fermentação, pela compostagem, pode até puro. Só que como muitas vezes isso é caro, então eu sempre falo da quantidade mínima. Então, no caso de canteiro, é no mínimo 4 kg por metro quadrado de canteiro. No caso de hortaliças, eu falo para usar uns 2 litros por cova. É bastante, porque a hortaliça ela tem uma desenvoltura de um atleta. Então, ela come muito mais do que uma frutífera. E no caso de uma frutífera, uns 10 litros por cova. Por aí. É bastante? É, mas isso porque você não dá para arrancar a planta e pôr na matéria orgânica. Quando ela tiver grande, como ela perguntou aqui no pomar já formado, de novo, observa a projeção da copa no sol de meio-dia. Então, toda aquela parte circular, aquela borda circular das folhas da copa projetada no chão, é aonde eu vou usar, dependendo do tamanho da planta. No caso de um pomar já formado, como ela me falou, mas dependendo do tamanho da planta, eu uso ali 10 quilos. E aí, o que eu faço? Nesse círculo, eu posso fazer 8 furos com a cavadeira ou a cavocate. Então, eu bato ali e faço furo. E aí, dentro desses 8 furos, que vai ter em torno aí, de buraco, na verdade, né? Uns 20 centímetros, eu posso preencher ali de esterco. O correto seria fazer um sulco, uma vala circular bem na projeção da copa no chão, onde projeta a sombra, né? Exatamente ali. Aí você pode estar colocando numa vala circular, mas como eu sei que a mão de obra é complicada, então eu dou essa ideia de fazer em 8 buracos.
E aí você vai cavando em torno de 20 centímetros, preenche o que você puder ali de 10 quilos distribuído nesses buracos e coloca. No caso de frutífera é sempre bom colocar um pouco de potássio, então tem que ver qual que é a fonte de potássio da região de vocês, tá? E é isso, eu não sei se consegui tirar sua dúvida, Érica, mas aí é mais ou menos dessa forma. Dá um pouco mais de trabalho, mas é muito bom fazer. E o intervalo de uma adubação de cobertura para outra é de 3 a 4 meses. Então, na fruticultura, ao longo do ano, tem que estar fazendo adubação de cobertura para poder nutrir e preparar essa planta e assim ter, como que eu posso falar? Produtividade. Senão, sem isso, você não consegue, né? Ter, por exemplo, vamos supor, tem muitas pessoas que tá me pedindo, que me pedem, geralmente aqui em São Paulo, recomendação de adubação para lixia, né? Aí o que acontece? A recomendação é feita em cima de análise de solo, claro, só que como a lixia produz no verão, eu já começo a fazer as adubações para preparar essa planta e ter uma carga boa lá em junho. Então, se eu faço um a cada 3 meses, então junho, setembro e dezembro eu tô adubando. Então, eu preparo essa minha planta antecipado para que lá na frente ela tenha colheita. Fruticultura tem essa característica de demorar mais. Na hortaliça, em 3, 4 dias ela já tem o resultado, tá? Então, aí eu já consigo demonstrar o desempenho de produção que está podendo ser feito, certo, gente? Bom, eu acho que não sei se tem mais alguém que tenha mais dúvida, mas caso precise, pode entrar em contato comigo, falem aí nos comentários e etc. E aí eu vou tirando dúvidas ao longo do tempo, tá bom? Eu agradeço vocês nessa noite de sábado me acompanhar aqui. Eu sei que é muito difícil, mas eu sei também que muitas pessoas já se acostumaram nesse horário, tá? E eu percebi, tem muita gente que acaba assistindo e não entra em contato comigo, que sempre está participando, vendo, porque é um período que não está na roça, não está trabalhando, não está fazendo nada, assim, que não possa estar assistindo a live. Então agradeço a vocês que assistiram até o finalzinho, que me acompanhou lá do início até o finalzinho, tá? Fique atento que todo sábado eu vou estar sempre falando sobre algum assunto bem importante para vocês, tá bom? Agradeço imensamente a presença de todos e me aguarde até o próximo sábado para a próxima live. E eu quero que vocês tragam suas dúvidas e vamos conversando aqui ao vivo como fizemos hoje, tá bom? Tchau, bom descanso e até a próxima. Tchau, tchau, gente!